Bom dia mais uma vez. É sempre motivo de alegria para nós rever vocês que vêm aqui ao santuário e saber que há muitas pessoas que acompanham a nossa igreja, nossos cultos online. Então, aonde estiver, é um privilégio chegar até aí e, como eu costumo dizer, as bênçãos que Deus tem para nós aqui no santuário, nós esperamos que elas cheguem até você, aonde você está, e que tenha um sábado muito, muito abençoado. Uma outra coisa que eu queria mencionar para vocês, e nesse momento nós também vamos dar a oportunidade de nos confraternizar, é que no próximo sábado estará aqui o pastor dos pastores de nossa associação, diríamos assim, ou de uma maneira assim bem clara e direta, no meu chefe, o chefão, né? Então ele vai estar aqui, mas eu gostaria que vocês estivessem e convidassem os outros também, porque ele é uma pessoa que tem, como é que se diz? Algum poder na mão para ajudar a nossa igreja em alguns projetos. Então, se ele chegar aqui e encontrar os bancos, ele vai dizer: Davi, você não precisa de muita ajuda, porque os bancos já estão aí e está tudo ok. Mas se a gente estiver aqui, ele vai dizer: nossa, esse povo, nós temos que pensar em apoiar mais e mais e mais. Então, faça aí uma propagandazinha, para nós estarmos aqui no próximo sábado, para esses momentos de adoração com o pastor Rick Jordan. Vamos cumprimentar uns aos outros? Então vamos olhar para frente, para trás, para os lados, levantar e dizer: olha, feliz sábado, que bom que você veio, Deus abençoe. Eu estou cumprimentando a irmã Cida, porque ela viaja muito, mas ela está aqui com a gente hoje, né? Então vamos cumprimentar, vamos dar um sorriso, um aperto de mão. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto o som de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Convido a igreja para que fiquemos de pé para a entrada da plataforma. Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar.
pois se faz presente neste santo e bom lugar. Curvemos nossas frontes. Senhor Deus, nosso eterno Pai, Criador, Mantenedor, nós, perante a Tua presença, nos colocamos neste momento, Pai. Te rogamos que o Senhor aceite o nosso culto, aceite o nosso louvor, como reflexo da nossa gratidão a Ti, pelo Deus poderoso, amoroso que és. Queremos aprender de Ti nesses momentos, queremos ouvir a Tua voz. Unge-nos com Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente está muito feliz, muito orgulhoso porque realizou alguma coisa, mas a gente se esquece que o dono do tempo e o dono de tudo é Cristo. Essa música ela fala um pouco a respeito disso. Queria que você orasse enquanto você ouve. Todos nós queremos muito nos livrar de toda dor. Procuramos os prazeres, tudo para esquecer. Só Jesus pode ajudar-nos a ter perfeita paz, pois longe dele tudo falha. Os castelos vão quebrar e as ilusões do coração. O vento vai levar. As riquezas deste mundo, com o tempo passarão. Só Jesus é a certeza que traz a salvação. Ele guarda do perigo, do engano e tentação, pois longe dele tudo falha. Os castelos vão quebrar e as ilusões do coração. O vento vai levar. O vento vai
sem Cristo? Por que fugir mais uma vez? Dele é o poder que nos sustenta, nossa esperança de vencer. Me diga, por que viver? Por que viver? Por que viver? Por que viver sem Jesus? No dia 30 de outubro de 1997, eu ouvi esse pensamento. Me chamou a atenção, fiquei um pouco incomodado com ele, mas eu consegui compreender. Diz assim: tudo o que você não dá, você perde. Reflita. Tudo o que você não dá, você perde. Por muito tempo eu fiquei com esse pensamento na mente. E eu cheguei à conclusão de que a única forma de você não perder é você se entregar. E quando você se entrega, tudo que está relacionado com você vai junto. E se você não se entrega, um dia vai perder tudo. E aí eu pensei no outro pensamento que diz assim: continue fazendo o que sempre fez e receberá o que sempre recebeu. Eu não sei se estou tocando no seu coração, mas existem alguns crentes, alguns cristãos, que não conseguem ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Sempre fazem de uma forma especial, diferente. Mas a Bíblia é simples ao declarar que são 10%. Como diz o professor Valdeci, simples assim. 10%. Esqueça qualquer outro ajuste. Porque se você continuar não sendo fiel, você vai continuar recebendo sempre que recebeu. Mas Deus promete abrir janelas do céu para derramar bênção sobre cada um de nós. Gente, pode confiar. Pode confiar. Como pastor, nós temos acompanhado dezenas, centenas de pessoas que já passaram por essa igreja. E aqueles que são generosos vivem bem, tranquilos, mais harmonia no lar, mais equilíbrio emocional, uma série de vantagens. Experimente, porque você será abençoado. Vamos orar? Deus nosso Pai, viemos aqui com o coração confiante de que podemos confiar na Tua palavra. As promessas foram escritas e agora, ó Deus,
Ajuda-nos para que a gente execute essa confiança, devolvendo 10% da nossa renda e oferecendo as nossas ofertas com o coração alegre e jubiloso. Senhor, nos abençoe como Tu tens abençoado sempre, pois essa igreja é um milagre e a nossa vida também. E nós confiamos, Senhor, de que sempre teremos o suficiente. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, irmãos. Saiu? Deixa eu acertar aqui. Faz tempo que eu não faço isso. Liderar o louvor do piano. Salmo 100. Se você puder acompanhar comigo, acho que vai estar na tela aí. Eu vou ler da tela para não ficar diferente de vocês. Só tem 4 versos, queria ler com vocês. Vamos ler juntos? Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem com suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Amém? Tem coisa mais linda do que ouvir palavras como essas nos incentivando a louvarmos o nosso Deus? Eu fiz uma maldade hoje com o pessoal do louvor, porque eu escolhi só música velha, né? Só velharia. Paulo Luiz, eu vai gostar, porque essa primeira especialmente eu lembrei de você. Essa semana eu fiquei ouvindo Grupo Elo, Logos, uma coisa antiga, não sei o que me deu. Mas eu lembrei desse hino. Aí eu falei para o Harrison hoje de manhã, na época do IASP. Nem ele lembrava, ele foi meu contemporâneo de IASP. Mas é fácil, tá? Caso vocês não tenham ouvido, vai ser fácil de aprender. Chama Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Tá? Hoje é tempo de louvar a Deus. Você deve ter ouvido, né?
Na hora no final da estrofe, tem um contracanto. Os homens fazem. Vem louvar. E as mulheres, vem louvar. Os homens, vem louvar. Vem, mulheres, vem louvar. Tá bom? Vai ser fácil. Na segunda estrofe, tenho certeza que todo mundo vai estar cantando. Vai ser facinho, vai lá. Vamos lá? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar, mulheres. Vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Vem louvar. Vem louvar. Agora sim, ó. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Faz em voz, você sabe. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Todo mundo, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Vem mais uma vez. Vem louvar. Todo mundo junto. Vem louvar. Amém? Amém. Tem gente que ficou com vergonha de bater palma. Senti aí. Não tem problema nós adorarmos a Deus com a nossa voz, com nossas mãos, com nossos instrumentos, nossas vozes mesmo. Essa outra também, eu achei que era mais antiga. Teve muita gente que soube mais dessa do que as outras. Vamos adorar a Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu ser.
nesse sábado de manhã para louvar e agradecer o nome de Deus. Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida, porque o Senhor é simplesmente a única razão da nossa existência. Amém. Esse trimestre, né, a gente está começando um trimestre novo, né, para essa semana, da lição da Escola Sabatina. E como a gente estava lá na classe dos jovens falando, com certeza aqui nos adultos também, sobre o conflito cósmico, tudo que acontece ao nosso redor, nesse mundo invisível, coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, a gente sente, né? Através da revelação da Bíblia, do Espírito de Profecia, a gente sabe. E se tem uma coisa que vai ser primordial, imprescindível, para o fechamento, essa, né, conclusão de tudo que a Bíblia relata que vai acontecer, a gente conhece como o derramamento da chuva serôdia, né? Derramamento do Espírito Santo. Nós viemos louvar a Deus nessa manhã. Nós também viemos agradecê-lo. Mas nós viemos também aprender dele e receber essa unção. Mas eu queria fazer um desafio para você. Eu queria sugerir que a gente talvez mudasse uma ideia que eu tenho ouvido desde que eu sou criança. De que a gente se desgasta a semana inteira e a gente vem para a igreja para recarregar a bateria. E talvez seja por isso que o louvor às vezes fica fraco, talvez seja por isso que a gente esteja cansado. É claro, no ponto de vista físico, é o dia da gente descansar. Mas eu queria fazer um desafio para você. Se você, Pastor Bonfim, como ele sempre diz, acordar cedo, fazer sua devoção, você tiver comunhão com Deus durante a semana inteira, se eu fizer isso, eu tenho certeza que a gente vai chegar aqui não cansado, mas com a bateria cheia, para poder louvar a Deus. Entendeu? Um pouquinho diferente, porque eu venho me enchendo do louvor de Deus, me enchendo desse amor a semana inteira, e eu venho aqui e eu explodo de louvor, explodo em adoração, porque esse Deus que eu convivi a semana inteira está aqui entre os irmãos para ser adorado. Eu não estou dizendo que a gente não pode se achegar na casa de Deus para poder receber alento, receber conforto. Mas na nossa vida espiritual, a gente vai poder fazer muito mais diferença, poder fazer a obra que Deus quer de nós, se nós buscarmos a Ele cada dia. Não deixar para receber só no sábado. Não sejamos adventistas no 7º dia. E eu queria convidar para você ficar de pé. E eu tenho certeza que você conhece este hino. Fala sobre o poder do Espírito.
E como através desse poder derramado em nós, pessoas ouvirão do amor de Deus e de que Jesus está próximo de voltar. Se você quer fazer parte dessa missão, do cumprimento dessa profecia de tantos anos atrás, mas que hoje se completa hoje, no nosso tempo, eu gostaria de convidar você a ficasse de pé e cantássemos juntos o poder do Espírito. Não sejam só palavras, mas seja a nossa oração. Ao descer sobre nós o poder do Santo Espírito de Deus, seremos transformados. nosso ser, nossa voz, com poder proclamaremos a dos céus. O mundo há de ouvir que Jesus irá voltar, com poder e grande glória irá reinar. O Espírito de Deus, através do nosso amor, levará a todo mundo Cristo Salvador. Quero ouvir a igreja cantando agora. Era mais ou menos uma quinta-feira, quando já era mais ou menos à noite, umas 9 horas da noite, depois de um dia de muito trabalho na comportagem, um dia de muitas ofertas, um dia que no começo do dia eu olhei para aquele dia e falei: esse dia vai ser bom, esse dia tenho 4 ofertas marcadas, vai ser um dia de muito sucesso e tem tudo para dar certo. Fui naquele dia, nada deu certo. Chegou no final do dia, era 9 horas da noite, eu já não sabia o que fazer, já estava cansado, estava debilitado, não sabia para onde ir. E eu pensei naquela famosa história da oferta do anjo, né? A famosa história da oferta do anjo. E eu falei: será mesmo que funciona isso? A oferta, a última oferta do dia. E eu orei para Deus, eu falei: Deus, eu não sei se esse negócio da oferta do anjo funciona, mas eu estou cansado, não sei para onde ir. E eu orei naquele momento e falei: Senhor, eu estou à vontade, eu vou bater naquela última porta, só aquela última porta. Não sei quem é, não tenho noção de quem seja aquela casa, se são brasileiros ou não, porque os meus livros eram todos em português. Isso foi na Flórida. E eu bati naquela porta, não tinha feito nenhuma vez naquele dia, minhas costas estavam cansadas demais, de 10 quilos nas costas o dia inteiro, caminhando a cidade inteira.
E eu bati naquela porta e naquela casa eu já não conseguia mais falar. A minha oferta foi horrível, assim, aos olhos humanos. Foi fraca, não conseguia explicar os materiais direito, porque eu estava extremamente cansado. Mas naquela casa aconteceu um milagre ali. Eu não conseguia entender o que aconteceu, mas eu saí daquela casa com a mochila vazia. Eu voltei para casa não entendendo o que tinha acontecido. E eu acho que você e eu muitas vezes nos encontramos nessa situação. A gente acha que tudo está perfeito e de repente acontece uma situação que é o reality check, aquela situação que nós olhamos para a nossa vida e falamos, não temos para onde ir, a não ser aos pés de Deus. E eu gostaria de convidar vocês nesse momento para vir aqui na frente para orar uma oração de entrega e entender que por mais que tudo pareça estar bem, só existe um lugar e uma pessoa para quem podemos ir todo momento, todo lugar, que é Deus. E nesse momento eu queria convidar vocês para orarmos juntos aqui e fazer essa oração de entrega. Querido Pai, amado Deus, que privilégio estarmos aqui na Tua casa. Obrigado porque nos acordou com saúde e com vida, e hoje estamos aqui para reconhecer que o Senhor é o Deus da nossa vida, e que não temos lugar nenhum para ir a não ser aos Teus pés. Queremos fazer uma oração de entrega, Pai, entregar a nossa vida a Ti, entregar a nossa família, tudo que temos e somos a Ti. Entregar um ente querido, talvez, alguém passando dificuldade, e orar por essa pessoa para que o Senhor faça um milagre, para que o Senhor esteja cuidando dessa pessoa passando por dificuldade. Nós queremos agradecer por tantas bênçãos que o Senhor nos dá, a oportunidade de estarmos aqui te louvando livremente. Nós também agradecemos porque o Senhor esteve com o Ricardo essa semana na cirurgia e ele já está bem em casa. Nós pedimos, Pai, por este sábado, que seja um sábado de muita alegria, de muito louvor, e que possamos tirar qualquer distração do mundo para que possamos focar somente em Ti. E que esse dia seja um dia de celebração da nossa fé, celebração do nosso cristianismo, e que durante a semana possamos entregar e distribuir este amor que só vem de Ti. Nós oramos tudo isso e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Esta é a segunda vez que eu ocupo esse púlpito em 2 semanas. De fato, há 2 semanas atrás eu estava em Barbados, mas o Guilherme estava pregando aqui, e a Bíblia diz que quem tem o filho tem o pai. Então, eu estou aqui pela segunda vez e vou estar hoje à noite pela 3ª vez na vigília. É muito, mas a culpa é do pastor aí, vocês reclamem dele depois. É um privilégio estar com vocês aqui, de fato. E especialmente nesse momento em que vamos celebrar o sacrifício de Cristo na cruz. A cruz que é o centro da existência humana, que é o centro do cosmos, e que é a razão principal pela qual nós estamos aqui essa manhã. Nós estamos aqui reunidos ao pé da cruz. E nós vamos refletir um pouco como preparo espiritual para a cerimônia que vem em seguida, sobre o que está no Evangelho de João, capítulo 2. É uma das histórias mais bonitas do Novo Testamento. Aliás, toda a história, tudo que está no Novo Testamento, está na Bíblia, é maravilhoso. Mas essa é uma história profunda. Aliás, não é capítulo 2, é capítulo 3. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Nós temos alguns pontos aqui muito importantes que nos ajudam a entender o valor e o significado da cruz na nossa vida. Fala aqui no capítulo 3, na reflexão, no diálogo de Jesus com Nicodemos, do paradoxo da cruz. O texto diz assim, no primeiro verso: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos veio a Jesus durante a noite, porque durante a noite é mais fácil da gente se esconder, da gente não ser visto. Ele usou a palavra sabemos, o verbo no plural, como se ele e Jesus estivessem no mesmo nível. Mestre, nós sabemos. Mas em seguida Jesus vai mostrar para ele que, de fato, embora sendo um mestre entre os judeus, Nicodemos não sabia de nada. Porque quando Jesus diz no verso 3, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos ficou perdido. Aí ele começou a imaginar o que é nascer de novo. O mestre entre os judeus estava impressionado com os sinais que Jesus estava realizando. Mas ele não entendeu o que significa nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos imediatamente pensou: bem, nascer de novo, como nascer de novo? Voltar no ventre materno e nascer de novo. E aí Jesus precisa dar uma lição, uma aula para Nicodemos. O que é nascer de novo? Para que ele pudesse entender a realidade do reino de Deus. De fato, esse nascer de novo não é voltar no ventre materno. Não é voltar no tempo e nascer de novo, porque o novo sempre vai ficar velho. Jesus está falando aqui de um novo que nunca envelhece. Jesus está falando de um novo que é eterno. E à medida em que a história procede, continua, nós vamos entender o que Jesus vai explicar com o nascer de novo. Ele diz no verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus não está falando de nascer de novo, de voltar no tempo, de voltar no ventre materno, nascer de novo e viver e repetir as velhas coisas. Porque o novo sempre fica velho. O que deixou de fato Nicodemos perdido foi que a palavra de novo, que está aí nas nossas versões, nas nossas traduções, o Novo Testamento foi comunicado, foi transmitido todo em grego, mas a palavra de novo, traduzida na Bíblia, é uma palavrinha grega anoten, que pode significar de novo, voltando no tempo, de novo, novamente, ou de cima. Tem esses dois significados. É uma dessas palavras ambíguas. Ela pode ter um significado ou outro. O contexto que vai definir o que é, se é de novo ou se é de cima. De fato, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos,
embora tu estejas impressionado com os sinais que eu faço, e tu me considere um mestre, tu inclusive me põe no mesmo nível que tu ocupas, um mestre entre os judeus, tem um problema. Tu não vai entrar no reino de Deus, a menos que tu nasças de cima. Nicodemos estava muito impressionado com os grandes sinais que Jesus fazia. Os milagres de Jesus no Evangelho de João são chamados de sinais, porque eles não são um objetivo em si mesmo. Cada milagre que Jesus faz, ele aponta para um aspecto da sua missão, do seu caráter, do seu reino. Por isso eles são chamados sempre de sinais. E Nicodemos se dirige a Jesus e diz: tu fazes muitos sinais, ninguém pode fazer tantos sinais se isto não vir de Deus. Agora Jesus aponta para o sinal maior que ele haveria de realizar. E o maior sinal que Jesus haveria de realizar é a sua morte na cruz. E para que Nicodemos entendesse, de fato, o que é este nascer de cima, Jesus agora utiliza uma história do Antigo Testamento para explicar o que é o nascer de cima. É uma história que certamente Nicodemos e os mestres judeus conheciam muito, porque está em Números capítulo 21, porque no versículo 14, Jesus diz para Nicodemos: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Moisés, quando o povo de Israel estava a caminho de Canaã, o povo pecou, reclamou de Deus, e Deus permitiu que então serpentes venenosas viessem e começassem a morder o povo começou a morrer. Eles clamaram a Deus, aí Deus deu o remédio. O remédio era uma serpente feita de bronze, pendurada numa haste. E todo israelita ferido pela serpente que olhasse para aquela haste, olhasse para cima, receberia a cura. A história está em Números 22. Nicodemos sabia bem a história. E agora o que Jesus está dizendo para Nicodemos é: se tu queres entrar no reino de Deus, tu tem que nascer de cima. Tu tem que olhar para cima. Tu tens que olhar para a cruz e nascer da cruz. Aí está a essência da salvação. Não é algo produzido dentro de nós. E Martim Lutero disse: o aspecto mais maravilhoso do Evangelho, da salvação, é que não é algo que se encontra dentro de nós, mas vem de fora. Hoje, no mundo contemporâneo, as pessoas estão muito acostumadas e doutrinadas a olharem para dentro de si próprios, para tentar descobrir um Deus interior, para tentar buscar com as suas autodisciplina, com autoajuda, com uma série de coisas, tirar forças e energias de si mesmas. Mas Jesus está apontando numa direção completamente oposta. Se nós quisermos entrar no reino de Deus e quisermos experimentar a salvação que Ele oferece, nós precisamos olhar para cima. Nós precisamos olhar para a cruz. Porque quando Jesus faz a analogia da serpente no deserto e menciona este episódio para Nicodemos, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu vou morrer na cruz. E se tu quiseres nascer de novo, se tu quiseres fazer parte do meu reino, tu precisa olhar para a cruz e nascer dela. E é neste contexto que em seguida Jesus pronuncia aquele versículo que todos nós sabemos de memória, João 3,16, que é a síntese do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nascer da cruz. Este era o desafio para Nicodemos, o grande mestre entre os judeus, aquele que pretendia saber de tantas coisas, aquele que se considerava no mesmo nível de Jesus em termos de conhecimento. Mestre, sabemos. Mas uma coisa ele precisava aprender: que só existe salvação, só existe possibilidade de herdarmos o reino de Deus quando de fato nós olhamos para cima e nascemos a cruz.
A cruz era a pena máxima para os piores crimes. Ser pendurado numa cruz não era apenas um exemplo de punição, mas era um exemplo de vergonha e de humilhação. Tão horrível era a morte de cruz que um cidadão romano jamais poderia ser crucificado. Os romanos normalmente eram decapitados e outras formas de morte, mas um romano jamais era pendurado numa cruz, porque seria uma vergonha imensa para o império. Esta foi a morte a qual Jesus se submeteu, para nos mostrar o quanto Ele nos ama e para com seu sangue nos redimir dos nossos pecados. Lá no céu, só haverá uma pessoa com defeito físico: Jesus Cristo. Porque as marcas da cruz estarão nas suas mãos para a eternidade. Aquelas mãos que moldaram Adão e Eva do pó da terra. Aquelas mãos que abençoaram tantas crianças. E que antes disto criaram o mundo, criaram o cosmos, criaram as galáxias. Aquelas mãos foram cravadas na cruz para nos redimir dos nossos pecados, para nos dar a possibilidade de vencer o mal. E por isso, nesse encontro com Nicodemos, o apelo para aquele mestre judeu é o apelo que Jesus faz para nós: nascer da cruz. Nós sabemos que o batismo é um novo nascimento, é uma das ordenanças que Jesus deixou junto com a Santa Ceia. E nós entendemos que o batismo é um novo nascimento, e assim o é. Mas junto com o batismo só tem significado na nossa experiência quando nós confirmamos este novo nascimento, nascendo de cima, nascendo da cruz, e vivendo como o mestre da cruz viveu. No mundo moderno, nós somos bombardeados com todo tipo de ideias, de ideologias, de estilos de vida, que nos afastam e nos apontam para longe da cruz. Jesus, na sua palavra, nos chama, nos convida, para que reflitamos, para que olhemos para a cruz e para que nasçamos dela. O que é nascer da cruz? Nascer da cruz é refletir sobre o sacrifício de Cristo por nós diariamente. É viver uma vida consciente de que nós estamos vivos hoje, que este mundo está em condições de operar, que os planetas estão ainda girando ao redor do Sol e este mundo tem condições de ser um lugar habitável, porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz, Satanás teria assumido o controle total e absoluto deste mundo. Ele era o príncipe deste mundo. No momento em que Adão e Eva entregaram o domínio do mundo para Satanás ao pecar e se rebelar contra Deus, Satanás, de certa maneira, agora tinha o direito de representar este mundo. Por isso que em Jó capítulo 1 e 2, quando existe aquele concílio celestial, Satanás aparece entre os demais filhos de Deus. E Deus pergunta para ele: de onde tu vens? Ele diz: venho de rodear a terra, de passear por ela. Satanás era um príncipe usurpador. E somente a morte de Cristo na cruz tirou dele o domínio. E Cristo então assumiu o lugar. Cristo agora é o príncipe deste mundo. Cristo é o nosso rei. Isto foi conquistado com a sua morte. Sem a morte de Cristo, não haveria salvação. E provavelmente este mundo entraria num processo de decomposição. Em algum momento a vida se extinguiria, Satanás faria todo o mal e dano que ele quisesse fazer, e a gente seria um pedaço de rocha aí, como hoje é a Lua ou outros planetas não habitáveis. Talvez, estou imaginando. Talvez esse fosse a condição, fosse isso que ocorreria. Mas isso não aconteceu. Porque o Filho de Deus se permitiu ser pendurado na cruz. Ele tinha poder e autoridade para, enquanto os romanos zombavam dele, enquanto aquela turba de lideranças dos judeus, todos aqueles fanáticos religiosos o acusavam de sedição
enquanto zombavam dele, tinha poder para libertar-se e livrar-se de tudo aquilo. Poderia ordenar que uma multidão de anjos viesse e destruíssem todos os seus inimigos, e ele poderia, naquele momento, voltar para o céu. Mas ele não faria isso porque o amor infinito de Deus, que ele representava na sua plenitude, não permitiria que ele visse seus filhos serem ceifados e destruídos por Satanás. Portanto, Cristo tomou o caminho da cruz e morreu por nós, para que nele nós possamos nascer de novo, para que nele nós possamos nascer de cima. E cada vez que nós celebramos a ceia, participamos dos emblemas, nós temos então esta oportunidade de olhar para a cruz. Eu lembro que em algumas cerimônias de Santa Ceia no passado, alguns pastores pregavam, alguns diziam, existe esse dito, a ceia é um mini batismo. Isso as pessoas costumam dizer isso. E de fato, há um elemento de verdade nisso. É um mini batismo no sentido de que me permite ter esta experiência com Cristo renovada, em que a ceia me permite olhar para a cruz, na medida em que eu participo dos emblemas, consciente do que eles representam, do que eles simbolizam. Nós não temos, como igreja adventista, uma compreensão da ceia como um sacramento. Para nós, a ceia não é um sacramento. O batismo não é um sacramento. Este conceito ele é utilizado pela igreja católica, pela igreja ortodoxa, por algumas igrejas evangélicas. E um sacramento é quase que algo sobrenatural. Existe a crença de que na ceia, em algumas igrejas, que na ceia, o pão se transforma no corpo real de Jesus. E que o vinho ou o suco da uva se transforma no sangue de Jesus. Então há um poder, na medida em que o indivíduo participa da ceia, existe ali uma comunicação da graça de Deus que vem direta, por força da participação nos emblemas, que é quase que algo mágico. A igreja adventista, por seguir o ensino bíblico, não entende dessa forma. Nós entendemos que a ceia é um memorial do sacrifício de Jesus por nós. Não é algo menos sério por causa disso. Pelo contrário, Cristo está presente entre nós agora. Ao participarmos dos emblemas, nós o faremos em reconhecimento e também como um compromisso de continuarmos fiéis a Ele. Nascer de cima. Participar da ceia é nascer de cima. É celebrar aquilo que aconteceu na cruz. E quando nós celebramos o que aconteceu na cruz, nós não estamos celebrando apenas a morte de Jesus. Nós também estamos celebrando a vida de Jesus. Porque da cruz também flui a vida para a humanidade. A vida, de fato, flui da morte de Cristo na cruz. E aqui está o paradoxo da cruz. É na morte de Cristo na cruz que nós encontramos vida para continuar a nossa experiência espiritual. Porque a morte que Cristo sofreu na cruz, Ele a venceu depois na ressurreição. E a cruz estará fincada no coração de Deus por toda a eternidade. Apocalipse 21, 22. Quando descreve a Nova Jerusalém, quando descreve o trono de Deus e do Cordeiro, o rio que flui do trono, menciona também a árvore da vida. Na língua original, a árvore da vida, em Apocalipse 21 e 22, é chamada de o madeiro da vida. É a mesma palavra que é utilizada em Gálatas, para se referir à cruz, onde Cristo foi pendurado e morreu por nós. Eu tenho a impressão que talvez com esta palavra, a árvore da vida, de certa forma, ela estará ali, entre outras razões, para também nos lembrar que um dia, quando a gente estiver lá, que um dia no passado, o Filho de Deus foi pendurado numa árvore. Não era uma árvore viva, era uma árvore seca, não era uma árvore que produzia frutos, porque havia sido cortada e transformada num instrumento de execução,
Mas naquela árvore foi pendurado o único fruto que pode dar vida, que é Jesus Cristo. Daquela árvore fluiu a vida para a humanidade, simbolizada no sangue e na água que fluiu do lado de Jesus quando ele foi perfurado pela lança do soldado romano. Sim, queridos amigos, prezados irmãos, a cruz é o centro e o núcleo da experiência cristã. Porque ela aponta não somente para a morte de Jesus Cristo e o seu sacrifício, mas aponta para a vitória dele sobre as forças do mal. Na cruz, os poderes das trevas foram derrotados. A partir da cruz, Satanás não tem mais poder. A partir da cruz, ele é um inimigo derrotado. E a vitória está assegurada a todos aqueles que olham para a cruz e que nascem dela. Na minha experiência como pastor, um dos aspectos, quer dizer, tudo é muito bonito numa cerimônia da Santa Ceia. Tudo é muito bonito, mas algo que me frustrava às vezes é que na cerimônia da ceia, quando eu olhava para a igreja, eu não encontrava ali algumas pessoas que sempre estavam ali sábado após sábado. Algumas pessoas pensam que eles não são, por alguma razão, a ceia é algo tão solene, tão sagrado, e o é de verdade, que quando eles olhavam para a vida deles, eles achavam que eram indignos, se achavam indignos de participar da ceia. Então, algumas pessoas simplesmente não apareciam na igreja quando havia a cerimônia da ceia. Isso às vezes acontece. Mas acontece porque as pessoas não têm uma compreensão daquilo que a ceia significa e não entendem o poder que provém da cruz e os méritos de perdão e de salvação que fluem da cruz. Quando a gente olha para a vida da gente mesmo e faz uma análise profunda, a gente não vai se sentir jamais digno de ser salvo. Jamais a gente vai se sentir digno de participar dos emblemas que representam o sangue. Mas quando a gente olha para a cruz e percebe o infinito sacrifício de Deus para nos salvar, quando a gente aprende que salvação não é algo que está dentro de nós, mas que vem de fora de nós, então a gente entende que, de fato, a ceia é algo que a gente precisa participar, é algo do qual a gente precisa estar participando, estar presente e fazer parte deste pacto, deste novo concerto com Jesus Cristo. Porque quando nós participamos da ceia, quando nós relembramos aquilo que Jesus efetuou no Calvário, através da participação na ceia, nós estamos reafirmando o nosso concerto com Ele, a nossa aliança com Ele, de continuarmos sendo fiéis a Ele, até que Ele volte. Quando os discípulos celebraram a ceia, o Evangelho de Mateus diz que no final eles cantaram um hino e saíram. E Jesus também diz: vocês vão comer eu como com vocês agora até aquele dia em que eu vou comer e vou beber deste vinho de novo convosco no reino de Deus. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos olhando para o passado, para a cruz, nascendo da cruz, mas ao mesmo tempo nós estamos focando nossa esperança no futuro, porque Jesus muito em breve vai voltar. E aí a ceia não será uma ceia limitada e restrita, como a que nós temos aqui hoje, mas será a ceia das bodas do Cordeiro. Uma mesa enorme, não sei quantos quilômetros, mas todos estarão lá, celebrando a ceia do Cordeiro e vivendo na sua plenitude os méritos e a vida que fluem do Calvário. Meus queridos, ao participarmos da ceia agora nos momentos que se seguem, com a consciência daquilo que ela representa, de que ao assim fazer, nós estaremos nascendo de cima, nós estaremos nascendo da cruz, e nós vamos sair da igreja hoje, renovados, perdoados, prontos para continuar a nossa trajetória cristã, até que Cristo venha. Que esta seja a experiência de cada um de vocês, ao participarem dos emblemas nesta manhã, é a minha oração e o meu desejo. E eu gostaria agora de fazer apenas uma oração para que o programa continue. Vamos colocar-nos de pé, e em seguida, então, as atividades que
marcam a celebração dos emblemas vão continuar. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pelo imenso e infinito sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Graças a este sacrifício, nós hoje estamos aqui para celebrar a vida que promana da cruz. Agora, Senhor, ao participarmos da solenidade que relembra esse sacrifício, que Jesus esteja conosco, que o Espírito esteja em nossos corações, em nossa mente, dando-nos o entendimento para que, ao participarmos desses emblemas, nós renovemos o nosso compromisso de continuar vivendo uma vida cristã de fidelidade a Ti e aos Teus princípios. Toma-nos em Tuas mãos, continua conosco, em nome de Jesus. Amém.